Olá, alunos. Aula passada, a gente iniciou a segunda unidade, né? Descobriu o que sabemos, debatendo um pouquinho da alegoria da calúnia, de Sandro Botticelli. A gente fez alguns questionamentos, como buscar esse saber, né? A questão da verdade, como é que é buscar a verdade? A gente falou sobre Sócrates e sobre Platão, a gente relacionou a questão que Platão dizia a respeito, por exemplo, algo tem para ser verdadeiro tem que ter correspondência com a verdade. Então, quando ele fala que Sócrates está sentado, isso é verdadeiro porque essa sentença está de acordo com a realidade, que um ser humano pode sentar. Agora, se eu digo que uma pessoa está voando, naquele período, né, que não existiam máquinas que voavam, a sentença seria falsa. Na página 7, a gente está falando qual o seu ponto de vista. Então, assim, se a gente relacionar com a verdade, em alguns contextos históricos, a verdade ela vai estar baseada na conjuntura social e política, ou econômica, ou religiosa, por exemplo, na Idade Média. Muito do que era descrito como verdade estava ligado aos dogmas da Igreja Católica. Então havia toda uma sanção a um conhecimento novo. Quem buscava o saber era punido, às vezes sofria repressões, porque contestava a doutrina dominante, que era da Igreja Católica naquele período, né? Então havia toda uma repressão, por assim dizer, né? Então, ao longo da história da humanidade, o ser humano sempre se buscou dos porquês das coisas, como ele buscou sempre procurar novos saberes e novas explicações para o que acontecia no mundo. De início, existiram as mitologias, a religião também serviu como base também para a questão da explicação de alguns acontecimentos da vida humana. As artes também representam parte de toda a produção humana também, algo representativo, né? Então a verdade, ela é relativa, de acordo com a sua perspectiva de vida, de acordo com seus dogmas, por exemplo, de acordo com a sua ideologia. Para uns, a verdade tem um significado, para outros tem outra. A gente pode tirar até a questão dos conflitos religiosos que existem no mundo, né? A verdade para o muçulmano pode ser diferente para o católico, então há toda uma forma de ver o mundo, né? Uma perspectiva diferente. Então, a verdade ela é relativa porque ela muda ao longo do tempo. Já falei sobre Hegel com vocês, sobre a dialética. Então, a dialética é isso. Então, se a gente for buscar a verdade com base na dialética, no diálogo, essa realidade, essa síntese que é criada através do movimento dialético, vai estar sempre em constante devir, constante mudança, né? Então, a verdade é algo relativo. Na página 8 tem uma atividade, né? Que está falando, por exemplo, tem um textinho aqui falando sobre o urubu. Que ele fala que o urubu ele vive voando, que ele é uma ave que gosta de voar, que ele quando está no chão, ele faz um serviço para a sociedade, ele limpa, ele come, ele não perde tempo para comer matando outros animais, ele prefere comer um animal que já está morto para poder ter tempo para voar. E ele é execrado por causa disso, porque ele come carniça. Mas ele faz um serviço para a natureza. E as pessoas botam uma conotação, um significado nessa forma de alimentação do urubu como algo ligado a uma ave que ela é algorenta, ela traz a morte, ela traz maus presságios. Então, há toda uma perspectiva. Da perspectiva do urubu, se a gente partir para assim, é um animal que ele está buscando só apenas sobreviver. E às vezes a gente traz conotações para alguns animais que não é o que de fato é a realidade. Na página 10 a 11, a gente fala, por exemplo, eu falei sobre a mitologia, né? A mitologia foi uma das primeiras formas de explicar acontecimentos da vida humana, da natureza, pelos fenômenos naturais. Então a mitologia ela trazia pequenas alegorias, pequenas representações da vida humana, tentava explicá-las. Algo que era desconhecido era explicado às vezes, muitas vezes pela mitologia. Está falando sobre como surgiu
a ideia da sereia em si, né? Do conceito de sereia, que existem várias mitologias, como a mitologia nórdica, até mesmo as mitologias que tem aqui nas Américas, que falam da mãe d'água, por exemplo, que era uma representação de uma mulher com parte mulher, parte peixe. Só que baseado na mitologia grega, a sereia ou sirene não era a sereia, era uma sereia no sentido alado. Ela encantava os navegadores que estavam passando por aquele trecho ali do mar, e quem se encantava com aquele canto acabava indo para as profundezas do mar e morrendo, né? Então conta uma epopeia, né, de Homero, no texto A Odisseia, né? A Odisseia de Ulisses. O ardiloso Ulisses, né? No sentido de que ele era muito esperto, ele pediu que seus companheiros do navio, né, o amarrassem ao mastro para que ele escutasse o canto da sereia. Escutasse o canto esse metade mulher, metade pássaro, né, que era um ser alado. Então ele escutou o canto da sereia, né, da sirena, e no caso, ele conseguiu, reza a lenda, a mitologia no caso, que quem escutasse o canto desse ser, né, dessas sirenas ou mulheres tritônicas, por assim dizer, não, desculpem, mulheres tritônicas não, a sereia. As mulheres tritônicas era que tinha a representação de cauda de peixe, que a mitologia grega é um pouquinho diferente das outras mitologias, com relação ao significado do nome do ser atribuído como sereia, né, o conceito. Quem escutasse o canto dessas sirenas e conseguisse passar por aquele trecho sem mergulhar no mar, as sereias viriam a morrer. Então ele conseguiu isso, né? Ele pediu que seus compatriotas tapassem os ouvidos, e apenas o Ulisses conseguiu escutar o canto desses seres, né? Dessas sirenas ou sereias. Ele escutou o canto da sereia e passou por aquele trecho do mar, né? Conseguiu lograr êxito. Então, o que aconteceu? Na sequência de fatos, elas vieram a padecer, né? A morrer. Então, a mitologia, a origem das sereias, em algumas mitologias é representada de forma como uma mulher metade peixe, né? E já na mitologia grega, essas mulheres metade peixe, elas eram conhecidas como mulheres tritônicas. As sirenas ou sereias eram as mulheres que possuíam asas e encantavam, através do canto, os navegadores. Na página 3, dando continuidade ao que eu venho explicando, né, que o ser humano sempre buscou saber. E ao longo da história ele buscou novas formas de perceber esse mundo à sua volta, né? Então uma das primeiras explicações foi a mitologia, como eu disse a vocês. E a partir do século V ao século VII a.C., surgiu a filosofia como um pensamento sistemático, né? Que ele produziu uma nova forma de perceber o mundo. A gente se questionava a respeito de que era formado as coisas. Muitos filósofos diziam que era formado por 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Alguns diziam que era formado apenas pela água, como Tales de Mileto, né? Então havia toda uma forma sistemática de tentar perceber esse mundo. A filosofia foi a primeira forma de pensamento racional. Uma das primeiras formas. Posteriormente, surgiu as ciências modernas, né? Então, a cada momento histórico, vai mudando a forma de perceber as verdades. O que era verdade na mitologia, para a filosofia, não é mais verdade. O que é verdade para a ciência é diferente para a filosofia. Mas todo conhecimento humano, ele tem o seu pré-requisito. Para o surgimento das ciências, teve que acontecer todo um pensamento filosófico em volta. Até mesmo a ação filosófica em si, ela trouxe todo um arcabouço de pensamento ligado à racionalização do ser humano.
Então, a ciência usa muito dos elementos da filosofia para poder formular conhecimento. E, posteriormente, futuramente, pode acontecer de surgir um novo meio de, como é que eu posso dizer, uma nova forma de saber, que conteste a filosofia. Alguns autores já tentaram, por exemplo, Edmund Husserl, ele tentou formular um pensamento, uma teoria chamada fenomenologia, que buscava entender os fenômenos sociais, ou que pudesse ser aplicado na questão da percepção do saber, né? Como é que eu vou buscar esse saber? Então, existem inúmeras formas de buscar esse saber. O ser humano não pode contestar nada que vem do passado. A gente se embasa no passado para formar novas formas de saberes, novas perspectivas. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês realizem as atividades da página. Leiam a página 7 e façam o exercício da página 8 e 9. Leiam o texto da página 10 e 11 e façam o exercício da página 12. Então é isso, pessoal. Até a próxima.